É importante observarmos que uma outra informação fundamental para a configuração de redes é a máscara de subrede. Eu falei agora há pouco, no começo do módulo, que o endereçamento IP, que o endereço IP, ele traz duas informações fundamentais, que é o endereço da rede, ou a identificação da rede, aonde aquele host ou aquela placa está inserida, e a própria identificação da NIC, da placa de rede. Quem determina qual é o pedaço do número IP, qual é o pedaço do endereço IP que vai representar a rede e qual é o pedaço que vai representar a placa de rede dentro daquela rede, quem define isso é a máscara. Ou seja, a máscara ela é tão importante quanto o próprio endereço IP na configuração de uma rede de computadores, no planejamento lógico da sua rede. Então vamos entender muito bem como funciona a atuação conjunta entre o endereço e a máscara de rede. Vamos lá. Muito bem, então como eu disse, a máscara de subrede é aquela que vai identificar o endereço da rede e o endereço do host, ou da placa, no caso, a gente fala normalmente o host, meus amigos, considerando que o host tenha apenas uma placa de rede, Mas é ela, é a máscara que faz essa divisão, ou ela que determina essa divisão, Então, pegando esse exemplo aqui que nós vimos no slide anterior, vamos supor que eu tenha uma determinada placa de rede configurada com o endereço 192.168.0.45, Se eu fizer a conversão desse número decimal para binário, eu vou ter exatamente isso que vocês estão vendo aqui, 192.110.0.000, ponto. 168.110.1.000.000, ponto. 0 é tudo zero, gente? 45, é isso que nós estamos vendo aqui, 00101101, Fiz uma simples conversão para binário aqui. A máscara que está configurada, como nós vimos no slide anterior, é esta daqui, 255.255.255.0. Então, é fácil a gente observar que a máscara ela tem exatamente o mesmo formato de um endereço IP. A máscara também é um número de 32 bits, também dividido em 4 octetos separados por ponto. É a mesma configuração, o mesmo formato de um endereço IP. Ok? Bom, nesse caso, se fizermos aqui a conversão da máscara para binário, nós vamos ter o quê? 255, se vocês bem se lembram, 255 é o maior número que eu consigo fazer com 8 bits. Portanto, 255 é tudo 1, gente? Então, é tudo 1 aqui conforme nós estamos vendo. Ponto. 255, tudo 1. Ponto. 255, tudo 1. Ponto 0, Ponto com tudo 0 aqui, todos os bits 0, Bom, para eu fazer a determinação, para calcular qual é a porção relativa à rede, eu vou aplicar aqui a tabela verdade da porta E, da porta AND. A tabela verdade da porta AND, ela me diz que quando eu tenho 2 bits 0, a saída vai ser 0. 0 e 1, a saída é 0. 1 e 0, a saída é 0. 1 e 1, a saída é 1. Ou seja, uma porta E, uma porta lógica AND, ela só vai ter saída 1 quando todas as entradas forem 1. Se pelo menos uma das entradas, somente uma das entradas for 0, o resultado vai ser 0. Então, se fizermos isso aqui, gente, prestem atenção, 1 e 1, 1, certo? 1 e 1, 1. 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, 0 e 1, 0. 1 e 1, 1, 0 e 1, 0, Quer dizer, basta seguir a tabela verdade, vocês vão ver que nós vamos chegar a este resultado que vocês estão vendo aqui. Muito bem, então esse aqui, é o resultado da operação AND, entre o endereço IP e a máscara de subrede.
Se nós convertermos agora o resultado dessa operação E para decimal, nós vamos ter o quê? Esse primeiro número aqui vai ser 192, ponto. O segundo número, 168, ponto, 0, ponto, 0. Ok? Mas se nós observarmos aqui, olha, o que acontece é o seguinte, existe uma divisão aqui, ó, entre rede e host. Por quê? Porque somente aonde existe bits 1 na máscara é que vai me determinar a porção de rede. E aonde estão os bits 0 da máscara é que vão determinar o endereço de host. Tá? Então, o host 192.168.045, tá? Este endereço IP aqui está inserido na rede 192.168.0.0. Este é o endereço de rede aonde este endereço IP está inserido. Ok? Vamos fazer aqui mais um exemplo, né, para que fique bem clara essa questão. Vamos imaginar o endereço IP 172.16.20.19 com a máscara 255.255.2.400. Ok? Então, fazendo as devidas conversões para binário, nós teremos aqui 172 é esse número binário, 16 é este número binário, 20 é este número binário e 19 é este número binário. Então, esse endereço IP aqui está configurado, né, na placa de um computador, né, em uma determinada rede. E eu quero saber qual é essa rede, quer dizer, em que rede essa placa está inserida, ou no caso, esse host está inserido, caso ele só tenha essa placa de rede. Bom, como a máscara é essa daqui que vocês estão vendo, 255.255.240.0, fazendo a conversão para binário, nós vamos ter 255 é tudo 1, 255 tudo 1, 240, tá? Usando a técnica de divisão sucessiva, né, nós vamos encontrar o resultado 11110000, ponto, 0, ou seja, tudo 0. Então, usando a teoria que eu acabei de explicar, né, nós vamos ter o quê? A porção desse endereço relativa à rede é aquela aonde a máscara, né, ou serão aqueles bits aonde a máscara está setada como 1. Ou seja, isso termina então aqui. Ok? Nós estamos vendo aqui, certo? Bom, vamos fazer então a operação AND entre o endereço IP e a máscara de subrede. Acho que vocês já entenderam, né? Eu só vou ter resultado 1, tá? Quando todas as entradas da operação forem 1. Então, aqui no caso, 1 e 1, eu vou ter 1. Aqui vai ser 0, 1 e 1, 1, 0 e 1, 0, e assim por diante, né, gente? Façam aí a operação E, né? E o resultado só vai ser 1 quando as entradas forem 1. Então, aqui, ó, 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, 0 e 1, 0, 1 e 1, 1, 0 e 1, 0 e por aí vai, tá? Muito bem, pegando então esse resultado da operação AND entre o endereço IP e a máscara, nós teremos o quê? Fazendo a conversão para decimal, nós temos este número aqui, tá? É 172, não é? Esse número aqui é o 16. Este número aqui, ó, esse byte, tá vendo? É 16. E este byte aqui é 0, certo? Basta fazer a conversão. Então, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, e aqui tem outro ponto. Okay? Então, cada um disso é um byte, né? 1, 2, 3, 4 bytes, tá? Então, o endereço de rede, aonde este endereço IP está inserido, é 172.16.16.0. Esta é a rede, tá? E qual é o endereço deste computador aqui dentro desta rede, considerando que esse computador só tem uma placa de rede? O endereço do host vai ser o próprio endereço que nós utilizamos lá, né? Quer dizer, 172.16.20.19. Então, este endereço está inserido nesta rede. A máscara de subrede, ela também pode ter uma outra representação, tá? Uma outra forma de ser mostrada ou representada.
que seria utilizando-se uma barra logo após o endereço IP. Tá? Essa barra e o número que vem logo à frente indica o número de bits da máscara, tá? O número de bits 1 da máscara. Ok? Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo o endereço 192.168.045/24. Significa, então, que este aqui é o endereço IP, tá? E essa é a máscara de subrede, tá? Com 24 bits 1. É muito fácil entender isso aqui, tá? Ou seja, essa máscara /24, gente, nada mais é do que você pegar um endereço IP, né? Quer dizer, são 32 bits divididos em 4 octetos, e colocar 24 bits 1 da esquerda para a direita. Tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ponto. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ponto. Acabou, né? Eram 24 uns. O resto, então, é zero. Tá? Se convertermos esse número aqui, tá, da máscara para decimal, nós vamos ter o quê? Esse primeiro byte aqui, 255, né? Ponto. O segundo byte, 255, ponto. O terceiro byte, 255, ponto. O quarto byte, 0. Ou seja, 255, 255, 255, 0. Tá? Que é exatamente a mesma máscara que nós vimos neste primeiro exemplo aqui, conforme vocês estão lembrados. Tá? Quer dizer, máscara 255, 255, 2550. Né? Se vocês olharem aqui, existem exatamente 24 bits 1. Então, tanto faz a forma de representação, ok? Quer dizer, pode ser tanto essa representação, né, através de um número muito parecido com o endereço IP, ou pode ser utilizada também essa representação com a barra. Como nós vimos no slide anterior, a barra pode ser utilizada para representar a máscara, porém, o sistema operacional Windows ele não aceita essa representação. Né? Quer dizer, nós temos que trabalhar com a máscara no formato de um endereço IP, como nós vimos aqui nesta figura. Né? Quer dizer, eu tenho que colocar a máscara exatamente como se fosse um endereço IP, né? Nesse formato que nós estudamos aqui. Bom, supondo que eu queira configurar na rede um computador com endereço IP 192.168.0.1 com a máscara /25. Qual seria a máscara, né, correspondente ao /25, então, que eu teria que utilizar nessa estação ou nesse computador Windows? Por favor, pare sua aula, pause, né, dê uma pausa agora no vídeo e faça essa conta rapidamente e retome assim que você terminar. Pause a sua aula, por favor. Ok, agora que você já fez o exercício, né, você percebeu que não é complicado, né? Quer dizer, se o endereço é 192.168.0.1/25, significa que existem 25 bits 1s na máscara, né? Então basta a gente fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. Né? Até aqui eu tenho 24, só que são 25, então 1 mais umzinho aqui, né? Eu completo os 25 bits. O resto é 0, certo? Bom, se eu converter esse número para decimal, eu vou ter o primeiro byte, 255, segundo byte, 255, terceiro byte, 255, o quarto byte, né, 1000000, se você bem se lembra, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá? Então, essa daqui seria a máscara a ser utilizada naquele computador Windows. Nós aprendemos nos slides anteriores como que se calcula o endereço de rede aonde um determinado endereço está inserido, certo? O endereço de rede, como nós vimos, ele é um endereço reservado, né? O endereço de rede é aquele que representa a rede aonde um determinado host está inserido. O endereço de rede ele não pode ser utilizado para configurar uma estação da rede, porque, enfim, ele é reservado, enfim, ele determina, né, a própria rede. Além do endereço de rede,
Um outro endereço importante também que nós temos que conhecer é o chamado endereço de broadcast. Quer dizer, o que é o endereço de broadcast? O endereço de broadcast ele é um endereço especial que é utilizado, né, pelas aplicações quando desejam enviar um pacote de dados a todos os computadores daquela rede, da sua rede. Também é um endereço reservado. Você não pode usar o endereço de broadcast, assim como você não pode usar o endereço de rede na configuração de uma estação. Como que se calcula o endereço de broadcast? É muito simples, né? Utiliza-se a mesma ideia que nós usamos até agora para o cálculo do endereço de rede. A única diferença é que no endereço de rede nós vimos o quê? Que todos os números restantes referentes aqui ao endereço IP, né, que não são 1, devem ser deixados em 0. Né? Isso aqui é o endereço de rede. Okay? O endereço de broadcast nada mais é do que você colocar 1 em todos esses números zeros que sobraram aqui, ao invés de zeros. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho um endereço 172.16.20.19, fazendo a conversão para binário, eu vou ter este número que vocês estão vendo aqui. Tá? Quer dizer, o primeiro byte, ponto, segundo byte, ponto, terceiro byte, ponto, e o quarto byte. Se eu utilizar a máscara 255.240.0 e fizer a sua conversão para binário, eu vou ter então 255.240.0, certo? Muito bem. Então, quando eu faço a operação E, né, entre o endereço e a máscara, eu vou chegar em 10101000, enfim, nós já estudamos isso nos slides anteriores, certo? Muito bem. Que número é esse, gente? Se você converter este número aqui para decimal, tá? Eu vou ter o quê? Esse número aqui em decimal vai ser o quê? 172, não é isso? 16, certo? Esse aqui é 16, esse aqui é 172. Esse aqui o que que é? 1, 2, 4, 8, 16. Ponto 16 também, ponto 0, tudo 0. Esse aqui é o endereço de rede, conforme a gente acabou de ver nos slides anteriores, ok? O que seria o endereço de broadcast? Seria eu pegar esses zeros que sobraram aqui, que fazem parte da porção de host, e transformar em 1, tá? Então, se vocês olharem aqui embaixo, olha, eu simplesmente coloquei 1 em todos esses números. Então, eu tenho aqui o primeiro byte, ponto. O segundo byte, ponto. O terceiro byte, ponto. E o quarto byte aqui, tá? Convertendo este número para decimal, eu vou ter o quê? Esse primeiro aqui é 172. O segundo número aqui, 16. Este terceiro byte, tá? Convertido para decimal, esse aqui, ó, tá? Eu vou ter 31. E o último byte, né, tudo 1, 255. Ou seja, esse aqui seria o endereço de broadcast dessa rede. Tá? Então é interessante a gente analisar o seguinte, que todos os endereços entre o endereço de rede e o endereço de broadcast pertencem a uma mesma rede. Ok, gente? Então olha que interessante, aqui eu tenho o endereço de rede 172.16.16.0. Esse endereço é reservado, não posso usar para configurar nenhum computador. Tá? Isso aqui é o endereço de rede. O endereço de broadcast desse exemplo, qual é? 172.16.31.255. Esse é o endereço de broadcast, também é reservado, eu não posso usar. Tudo que estiver entre um e outro pertence então à mesma rede. São todos computadores que estarão na mesma rede, naquele conceito lógico de rede que eu comentei com vocês. Tá? Então, quer dizer, do 172.16.16.1, esse é o primeiro endereço que eu vou poder usar nessa rede. Tá? E o último endereço que eu vou poder usar nessa rede, então, vai ser o quê? 172.16.31.255.
254. Esse é o último endereço que eu vou poder configurar em uma placa de rede, tá? Então essa aqui seria a faixa de IPs, né, válidos para esta rede aqui, tá? Então, conceitualmente, a rede 172.16.16.0 com a máscara 255.255.240.0, tá, pode ser configurada com hosts que vão de 16.1, tá, 16.1 até 31.254. Qualquer endereço nesse intervalo pertence à mesma rede.